Decretar estado de calamidade poderia ter diversas portas para vários benefícios para a nossa população eubanquense. Por exemplo, pessoas que foram afetadas teriam direito ao saque calamidade, que é aí a retirada do FGTS, retirando até R$ 6.220 por conta, depende do saldo. O governo federal também poderia ter antecipado algum tipo de auxílio, por exemplo, algum benefício do INSS, mas Bolsa Família também. Mas o que impediu o Estado, o município, de não decretar o estado de calamidade e sim decretar o estado de emergência? Vamos supor, são esses dois estados, calamidade e emergência. Na emergência, vou falar primeiro da emergência, que foi o que o município decretou, o comprometimento é parcial, ou seja, a prefeitura ainda consegue atuar, conseguindo trazer apoio, mas precisa de apoio externo. Foi o que aconteceu. O governo federal mandou algumas máquinas, caminhões, para poder ajudar a apoiar nessa demanda que aconteceu dentro do município. E tudo isso aqui está baseado em uma portaria, que é a portaria principal, que traz os critérios que vai falar sobre esses dois estados, que é o estado de calamidade e o estado de emergência. O estado de emergência foi o que o município aderiu. O estado de calamidade é o que as pessoas perguntam por que o município não aderiu. Mas para aderir tanto um e outro, precisa ter alguns critérios. Quais os critérios? Vamos lá. Para aderir o estado de emergência que foi aderido. São três níveis. Nível pequeno, o município ele resolve o problema sozinho, sem precisar de amparo, sem precisar de ninguém ajudar com nenhum tipo de recurso, máquina, caminhão, suprimento, literalmente nada. Não foi a situação da nossa cidade. Agora, o nível 2, aqui entra a situação do nosso município. O nível de situação de emergência foi o que aconteceu conosco. O desastre é médio, a prefeitura precisa de ajuda, mas a estrutura da cidade ainda funciona, mesmo com toda a dificuldade que nós passamos. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, então já curte, compartilha, manda para alguém que tem dúvida. Por que o município não decretou estado de calamidade? Agora o nível 3. O nível 3, que vai falar sobre o estado de calamidade, é o seguinte: o critério é, o desastre é grande, a estrutura local entra em colapso, ela colapsou, e há muitos mortos, desabrigados ou prejuízos financeiros gigantescos que a prefeitura não tem como pagar. Ou seja, essa parte aqui da questão financeira pode ser a parte que mais dificultou a gente de aderir ao estado de calamidade. Poxa, a morte também não? A morte, acredito que nem tanto, porque não é possível que o governo federal vai olhar apenas para as mortes, mas não vai olhar para as vítimas. Não precisa estar morto para ser vítima. Eu sou vítima, mas não estou morto. Então, isso foi o que, acredito eu, que mais pegou a gente aí. Questão financeira. O município não sofreu financeiramente. Eu falo de forma plena, tá? Mas, vamos lá. Mas o que também impediu o município de aderir o estado de calamidade e impedir a gente de ter vários auxílios do governo federal? Tem o cálculo. O cálculo, ele entra no critério financeiro. O critério financeiro é o seguinte: precisa ter prejuízos econômicos. Então, assim, a gente percebe que o município ele não teve tanto prejuízo econômico assim. Óbvio que algumas empresas foram afetadas, alguns comércios, alguns produtores, mas não é aquela coisa para chegar em um cálculo que é exigido pelo governo federal, pela lei, para que o município venha aderir ao estado de calamidade. Prejuízos econômicos devem ser superiores a 2,77. Aqui eu vou exemplificar. Precisa ser superiores. O quê? Exemplo, destruição de pontes, escolas e postos de saúde. Graças a Deus, nós não tivemos isso. A nossa cidade não teve essa destruição para chegar ao ponto de a gente falar assim, já era, acabou tudo, não dá mais nada. Prejuízo econômico privado devem ser superiores. Aí beleza, fala aqui uma margem, uma porcentagem. Perdas na agricultura, comércio local e as indústrias. Eubank praticamente não tem indústria. Se o Eubank tem 2 indústrias, é muito. 2 não, 3. Isso mesmo. Então, a gente não teve esse impacto na área financeira que o governo federal pede e exige para poder aderir ao estado de calamidade. E aí entra aqui, tem mais coisa, tá? Falando sobre a questão financeira, mas entra os critérios da portaria do que exige no FID, que são quantos mortos, quantos feridos, enfermos, desaparecidos,
quantos desabrigados, quem perdeu a casa e precisa de abrigo público, quantos desalojados, quem saiu de casa, mas foi para a casa de parentes, quais serviços essenciais pararam. Ou seja, a gente parou, a cidade parou, mas não foi aquela coisa de 100%. Teve pessoas que permaneceram trabalhando, teve funcionário público que continuou trabalhando. Então, tem muita coisa. Aí, ó, entra aqui embaixo, que é uma coisa que eu até grifei aqui. Quais serviços essenciais pararam? Água, luz, esgoto, transporte, lixo. Acredito que o lixo e o transporte, que a gente teve até uma interdição vindo para a colônia. Mas fora isso, a nossa água não parou, a nossa luz não parou, o esgoto continua a mesma coisa, a nossa água parou. A nossa água parou sim. Esquece, a nossa água parou. Mas a luz continuou, o transporte só foi impedido um trajeto, o lixo continuou. Então, assim, a luz, graças a Deus, a gente não ficou com falta de luz. E tem um prazo para o prefeito poder chegar e enviar essa documentação para o governo avaliar se tem tudo isso daqui, se bate nas cotas financeiras, se o município conseguiu responder, se não conseguiu, se o município tem capacidades técnicas ou se não tem. E aí o prazo para o prefeito poder mandar, exigir esse estado de calamidade é de 10 dias. Mas agora a gente consegue entender o porquê que o município não aderiu ao estado de calamidade e aderiu à situação de emergência, estado de emergência. Então, é isso aí. Tamo junto. Não sei nem se vai dar pra postar esse vídeo aqui, porque 8 minutos é muito grande, mas valeu. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, mandar para quem tem essa dúvida. Tamo junto.